dia, galera, tudo bem? Pra gente encerrar o capítulo 6 da apostila de vocês, faltou corrigir os deveres, né, da página 53 e 54. Então vamos lá, questão 1. Com base no que foi estudado, quais as principais características do abstracionismo? Então, as principais características do abstracionismo. A arte abstrata, como a gente falou nas últimas aulas, é a exclusão de todos os tipos de formas e estruturas que são utilizadas para definir os objetos, as perspectivas e as escalas. E pintores e outros artistas abstracionistas rejeitaram essas formas específicas que foram utilizadas por anos pela academia. O abstracionismo nasceu como resultado de alguns campos que já eram conhecidos da arte, como o cubismo, o futurismo, o impressionismo, com tendências bem parecidas entre eles. E os maiores representantes da abstração são o russo Kandinsky, o alemão Edvard Munch, que é o autor daquela imagem, o grito, vocês já devem ter visto. Inclusive, aquele emoji que tem no WhatsApp do carinha com as mãos no rosto, assim, de assustado, foi inspirado nessa obra do Munch, o grito. Aqui no Brasil, o abstracionismo ganhou mais importância ali pela década de 50, com o trabalho de um grupo de artistas que se reuniam para estudar o abstracionismo. Esse grupo ficou conhecido como Grupo Ruptura. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Vamos para 2. Tá falando para observar essa imagem, né? O quadro A Pátria, do Pedro Bruno, é uma composição em óleo sobre tela, pintada em 1919 e exposta na Mostra Permanente do Museu da República, sediado no Palácio do Catetê, do Rio de Janeiro. A riqueza de detalhes e o fiel retrato da época contribuem para a importância da obra. A recente proclamação da República inspirava e orgulhava os cidadãos brasileiros e os levava a sonhar com um futuro glorioso para a nação. Pesquise e descubra as circunstâncias sócio-históricas em que a obra foi pintada e como essas ideias refletiam na produção artística do período. Esse quadro do Pedro Bruno é uma alegoria ao nascimento do novo sistema de princípios positivistas, né, que era utilizado pelos republicanos no Brasil, e essa obra está apresentando vários símbolos que remetem aos valores republicanos. A gente pode citar, por exemplo, essa luz intensa, né, que ilumina a criança com a bandeira, que é o símbolo máximo da nação, e é a figura central ali do quadro, né? A mãe alimentando o bebê, que é uma representação da república que nasce. As várias crianças, as distintas gerações, né, que formam essa nação, onde todos se empenham em oferecer suas contribuições na confecção da bandeira. Esse contraste, onde a obra está apresentando uma sombra sem tristeza, porque está simbolizando um passado de glória. Oxe, minha bateria está acabando, peraí, só um pouquinho. E a gente também pode perceber na imagem a figura de heróis da República representados no fundo da tela, como Tiradentes e o Marechal Deodoro da Fonseca. Enfim, a obra retrata de uma forma alegórica a construção da República pela família e a esperança de gerações, que é simbolizada ali nas crianças, né, de um país do futuro. Meu Deus, falei um monte, né? Mas acho que deu para entender. B. Com base em sua pesquisa e na análise do quadro, descreva as características que transformam a obra em uma exaltação à República. Pode estar ali a presença de novos símbolos nacionais, né, como a bandeira, a instituição familiar, a casa. Enfim, tem vários símbolos. Esses símbolos aparecem em substituição às obras monárquicas, como a do Pedro Américo, Independência ou Morte, e as batalhas retratadas pelo Victor Meirelles. Vamos para 3. A ditadura de Vargas no Brasil, de 1937 a 1945, trilhou uma nova página na história do cenário cultural brasileiro. Acompanhando de perto o desenvolvimento dos meios de comunicação no Brasil, o governo de Getúlio Vargas teve nítida preocupação em censurar e orientar as ideias e programas divulgados nesse período. E foi com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda que passou a regulamentar o material publicado nos rádios, jornais, cinemas e revistas dessa época.
Com base no texto e nas imagens anteriores, compare a estratégia do governo ditatorial de Vargas com as estratégias utilizadas pelos regimes comunistas e fascistas na Europa. Aqui nessa questão, gente, a resposta é pessoal. E assim como na Alemanha e na Itália, a criação do Ministério da Propaganda tinha como objetivo garantir que a mensagem do governista, né, seja ele nazista, comunista ou fascista, fosse transmitida com sucesso por meio da arte, da música, do teatro, dos filmes, dos livros, das estações de rádio, dos materiais escolares e imprensa. Tá? Vocês podem ter respondido de outra forma, é pessoal. Tô só aqui complementando um pouco. E essa atividade prática nós não fizemos. Então vamos lá. Se ficou alguma dúvida quanto aos deveres, me procurem, tá, gente? Agora a gente entra no capítulo 7, pré-modernismo no Brasil. Vou falar primeiro um pouquinho do contexto histórico, né? Pra gente saber o que estava acontecendo. Getúlio Vargas chegou ao poder depois da Revolução Industrial de 1930. Que depois o presidente, né, o que era até então presidente, Washington Luiz. E também pediu a posse do presidente eleito, que foi o Júlio Prestes. Então o país viveu nesse período fortes transformações com a industrialização, né? E isso provocou a migração de trabalhadores do Nordeste para o Sudeste, aqui do Brasil. E a consolidação do capitalismo industrial, que fez surgir essa classe trabalhadora. Tudo isso gerou um crescimento econômico e transformações que foram bem consideráveis no âmbito social. E também tornou possível a ampliação do contato com as novas culturas. Esse quadro que vocês estão vendo chama... Ah, gente, desculpa. Meus cachorros estão doidões. Ia, vem cá. Para de latir. Vem cá. Ai, gente, queria que vocês pudessem ver eles agora. Estão os dois na janela, balançando o rabo assim que nem duas velhas tricoteiras. Ufa, acho que eles pararam. Então, como eu estava falando, esse quadro aqui, nós chamamos Operários. Ele foi pintado pela Tarsila do Amaral. Nesse contexto que eu estava falando agora, dessas transformações políticas e sociais. Deusa! Me perdi. O que eu tô falando? Ah, do quadro. Então, esse quadro está fazendo uma alegoria do mundo do trabalho nas primeiras décadas do século XX. E essa representação se dá pela sobreposição, lado a lado, de uma grande quantidade de rostos apáticos. Porque a alegria dessas pessoas cedeu lugar para o cansaço, né? A classe trabalhadora. Essas pessoas estão simbolizando por meio do olhar o trabalho duro que é realizado nas fábricas. E essas fábricas estão representadas aqui na imagem pelas chaminés, né, no fundo. Antes do golpe militar do Getúlio, um grupo de escritores, músicos e artistas plásticos que eram apoiados pela elite de São Paulo, pela elite paulista, essa elite era formada pelos cafeicultores, né? Eles decidiram trazer para o Brasil as novidades culturais que estavam rolando lá na Europa. Então, a Semana de Arte Moderna, que foi um evento que rolou em São Paulo, que é a Semana de 22, que aconteceu em 1922, marcou o início da modernidade no Brasil. E isso foi bem importante, né, para a arte, para a literatura brasileira. Eu trouxe aqui para vocês uma frase do presidente do estado de Minas Gerais, que ele diz o seguinte: façamos a revolução antes que o povo faça. Uma frase do Antônio Carlos de Andrada. A Semana de Arte Moderna veio numa época com várias turbulências políticas, sociais, também econômicas e culturais, ali no contexto da República Velha, 1889 a 1930, que era controlada pelas oligarquias cafeeiras, as oligarquias do café. E também pela política do café com leite, em que se alternava no poder São Paulo e Minas Gerais. Vocês devem ter estudado isso em história. Então, o capitalismo estava crescendo no Brasil, consolidando a República e a elite paulistana, e elas eram influenciadas pelos padrões estéticos europeus, né? E eles estavam ansiosos por ver nas cidades deles essas novas vanguardas estéticas. Eles queriam trazer isso para o Brasil. Eles também queriam participar disso. E a crise política levou à Revolução de 1930, um movimento armado que teve início no dia 3 de outubro de 1930,
e tinha o objetivo de derrubar o governo de Washington Luiz e impedir a posse do Júlio Prestes, que ele tinha sido eleito, né, presidente da República no dia 1º de março. E esse movimento foi vitorioso. E em 24 de outubro desse mesmo ano, o alto comando das Forças Armadas do Rio de Janeiro empossaram o Getúlio Vargas no cargo de presidente provisório em novembro de 1930. Então, agora eu vou comentar aqui os antecedentes do movimento modernista. O Brasil estava passando por uma industrialização forte, né? Com uma participação bem forte do Estado. E São Paulo, que no início do século era composta por uma sociedade basicamente provinciana, né, ainda com vestígios lá do período colonial, vindo de área rural, área cafeeira, estava vendo essa sociedade crescer e se desenvolver de uma forma muito rápida, passando a ser comercial e industrial. E estavam vindo muitos trabalhadores imigrantes, que estão retratados ali na imagem da... Cadê? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui na imagem da Tarsila do Amaral, né? Os operários. Então, esses trabalhadores imigrantes estavam chegando de vários lugares do Brasil, de vários lugares do mundo. E na Europa, a arte estava se transformando com o surgimento das vanguardas que a gente estudou, né? O impressionismo, o pós-impressionismo, o futurismo, o cubismo e o início ali do surrealismo. E a maior parte dos países europeus ainda estava tentando se reconstruir, né? Depois dos anos de conflito bélico, depois da guerra. E cada país estava tentando trazer sua identidade cultural, né? Buscar isso que foi abalado. E também distinguir o que tinha sido real e o que tinha sido criado pela propaganda da guerra. A gente falou um pouco da propaganda da guerra ali nas aulas anteriores. Muitos dos brasileiros tinham familiares na Europa, né? Muitos eram imigrantes, então vieram para o Brasil, começaram a ter filhos aqui, mas ainda tinham parentes fora do país, lá na Europa, que a gente chama de Velho Mundo. Então o Brasil era uma miscelânea de identidades, de várias culturas diferentes. E os artistas que estavam se bombando aqui, né, no século XX, iam estudar fora, iam estudar na Europa. Principalmente em Paris. Então eles viajavam, premiados pelo Estado brasileiro, né? O Estado estava financiando esses artistas para que eles estudassem nas academias europeias, porque como eu falei ali, a elite, né, de São Paulo e Minas Gerais queria que essas referências viessem para o Brasil. Eles queriam essa arte rolando aqui no Brasil também, né? A elite estava financiando isso. E quando esses artistas voltaram para o Brasil, eles pararam de produzir no estilo acadêmico europeu, como os outros artistas ali do século XIX faziam. Então, em 1912, o Oswald de Andrade chegou da Europa e ele veio influenciado pelo Manifesto Futurista do Marinetti. A gente estudou isso. Deixa eu ver até se não tá nesses slides daqui. Oxe, quanta coisa. E o Manifesto Futurista do Marinetti, né, que fala, vou ler um trechinho dele aqui só. Nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado de tubos grossos semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha é mais bonito que a vitória da Samotrácia. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, esforço e liberdade para aumentar o entusiástico fervor dos elementos primordiais. Então, esse é o Manifesto Futurista do Marinetti, né, que foi escrito em 1909. Eu até mostrei um vídeo dele para vocês. E só relembrando que o futurismo, né, que ele buscava uma arte nova, admiração pelo mundo moderno, negava a visão do mundo do passado.
trazia a ideia do dinamismo do mundo moderno, né? Sempre essa ideia de modernidade, a velocidade, as conquistas do homem, a máquina. Vou voltar lá para nossa aula. Cadê? Aqui. Então, o Oswald de Andrade chegou da Europa influenciado pelo Marinetti, por aquele manifesto que eu mostrei para vocês agora, e ele fundou essa revista, que chama O Pirralho. E essa revista, né, um semanário que foi bem polêmico na época, ele era publicado aos sábados, e ele discutia a política e os costumes da época. E ele tinha sessões que eram dedicadas a cinema, teatro e esportes. E tinham artistas, né, que eram ali da sociedade paulistana que participavam desse periódico, como o Di Cavalcante, o Voltolino, que assinavam essas ilustrações. Eles faziam as ilustrações da revista do Oswald de Andrade. E nessa revista, o Oswald criticava a pintura nacional. Em 1913, o Lassar Segal, que é um pintor lituano, veio para o Brasil, né, veio para São Paulo, e ele trouxe um estilo que não era acadêmico. Ele era bem inovador, ele tinha um cunho expressionista. E ele proporcionou para o Brasil o primeiro contato com a arte europeia inovadora. Mas o surgimento do modernismo brasileiro foi marcado mesmo, né, ele aconteceu mesmo com a exposição que rolou em dezembro de 1917 da Anita Malfatti, que é a autora dessa obra aqui. Ela trouxe, né, nas obras dela alguns quadros, como O Homem Amarelo, que é esse dessa primeira imagem, A Estudante Russa, A Mulher de Cabelos Verdes e o Japonês. E essas imagens chocaram o público porque ela trazia pessoas com características diferentes do real. Mas ao mesmo tempo em que ela chocou o público, que inclusive rolaram críticas, o Monteiro Lobato publicou no jornal O Estado de São Paulo, atacando o artista, com um artigo que chama A Propósito da Exposição Malfatti. Ao mesmo tempo que rolaram críticas e rolou esse choque, os estudantes intelectuais, os jovens intelectuais, esses artistas, se interessaram, acharam interessante e se organizaram como um grupo a fim de promover essa arte moderna nacional. E essas críticas, como a crítica do Monteiro Lobato, por exemplo, trouxeram mais visibilidade ainda para Malfatti e acabaram transformando ela em um marco de renovação cultural brasileira. Tá aqui o slide falando isso. Então aqui tá dizendo, né, que por um lado chocou o público, porque ela retrata as pessoas de uma maneira diferente da real, e ao mesmo tempo jovens intelectuais se organizaram como grupo para promover essa arte moderna nacional. Essa escultura aqui é do Victor Brecheret. Ele veio de Roma, e essa escultura dele tinha a ideia de negar a realidade, né? Ele trazia uma estilização das figuras monumentais, com vigor e tensões musculares, alongamentos, torções, expressões, por meio de formas geométricas ou simples linhas, e isso causou um grande impacto. De imediato, os modernistas vieram em torno dele, né, se interessaram por esse escultor. Na apostila de vocês diz que essa escultura é a escultura Cristo de trancinhas, mas o nome da escultura é Cabeça de Cristo. Essa escultura foi adquirida pelo Mário de Andrade e ele foi o elemento que desencadeou os primeiros versos que ele escreveu do livro Pauliceia Desvairada, que é considerada a primeira obra literária realmente de vanguarda do movimento modernista. A obra mais significativa do artista, né, é o Monumento às Bandeiras, dessa imagem aqui. E ela foi colocada no Parque Ibirapuera, em São Paulo. E ela se trata de uma escultura gigante em granito, composta por 37 figuras, que fazem alusão às bandeiras, homenageando a saga dos bandeirantes em busca de novas terras. Então,
Agora a gente vai falar da Semana de Arte Moderna, né? Eu vou ler esse trechinho para vocês. O impacto da Semana de 22 é tão grande, né, na cultura brasileira que poderia se dizer que ela se estendeu para os próximos 38 anos, começando com a palestra ministrada pelo ensaísta e pensador José Pereira de Graça Aranha na cidade de São Paulo em 13 de fevereiro de 1922 e terminando com o discurso proferido pelo presidente Juscelino Kubitschek quando proclamou Brasília capital da República em 21 de abril de 1960. A Semana de Arte Moderna é o marco simbólico do modernismo brasileiro, né? Essa semana foi um grande evento que aconteceu, chamado Semana de Arte Moderna, que rolou em São Paulo de 13 a 18 de fevereiro de 1922. Essa imagem que eu coloquei aqui no slide é a capa do catálogo de divulgação do evento, né, com uma ilustração do Diego Cavalcante, e trazia exposições de pintura, escultura, apresentações literárias, musicais. Ela foi organizada por artistas e escritores, também compositores, em uma tentativa de estimular um novo espírito para a criação artística no Brasil, no cenário da independência do país. O objetivo dos promotores do evento era de renovar o ambiente artístico e cultural do país com uma perfeita demonstração do que há em nosso meio em escultura, arquitetura, música e literatura sob o ponto de vista rigorosamente atual. Esse trecho que eu acabei de ler para vocês é do Correio Paulistano, que foi escrito em 29 de janeiro de 1922. Os modernistas pregavam a ideia de liberdade de expressão, sem essas regras rígidas do passado, e eles também buscavam representar a realidade brasileira. E a Semana de Arte Moderna é esse marco, né, de uma nova concepção de arte da literatura brasileira que se solta daquele modelo parnasiano que ainda era vigente aqui no Brasil. E eles buscavam encontrar uma identidade nacional, né, das nossas origens ameríndias, afro-americanas, portuguesas, né, buscando as raízes do povo brasileiro. Na poesia, né, na literatura em geral, mas agora eu estou falando da poesia, os autores como Oswald de Andrade abriram mão da métrica e da rima, começaram a trazer também versos livres, linguagens coloquiais e um humor ácido, né, trazendo uma influência também ali do futurismo. É que eu falei do Marinette, do Manifesto Futurista. Em 1922, o Brasil estava comemorando o centenário da independência. E essa ideia aí da arte brasileira tá começando a surgir, uma arte nossa, uma arte do Brasil, das nossas origens, das nossas raízes. O Oswald de Andrade publicou o Manifesto Pau-Brasil em 1926, né, 4 anos depois da Semana de Arte Moderna, e ele estava trazendo a ideia de uma poesia brasileira, independente dos modelos que eram importados. Então, ele está usando a árvore pau-brasil, né, no princípio da colonização, como produto de exportação. A proposta de transformação, né, que ele traz veio mesmo em 1928, com a publicação do Manifesto Antropofágico, que estava trazendo a ideia de uma definição de identidade brasileira. A ideia era assimilar a arte estrangeira, né, deglutir a arte estrangeira e digerir ela numa arte genuinamente brasileira. Então a ideia era devorar a estética europeia e transformar ela numa arte brasileira. E daí que vem esse nome, né, antropofágico,
que é inspirado na obra Abapuru, da esposa do Oswald de Andrade, que é a Tarsila do Amaral. E o movimento antropofágico fez uma revisão crítica das ideias do modernismo brasileiro. Ele estava buscando a valorização dos elementos nativos e primitivos brasileiros, em combinação com essa assimilação das tendências modernas do pensamento europeu, nessa arte de vanguarda. Então, quando a gente fala do movimento antropofágico, gente, é essa ideia de devorar a estética europeia e transformá-la numa arte brasileira. Inclusive o nome Abapuru, né? Aba quer dizer homem, puru devorar, comer, devorar. Então, a partir desse momento, essa temática estrangeira parou de ser conflitante. A Tarsila do Amaral criou várias obras nessa fase antropofágica, né, destacando elementos brasileiros, como no quadro Antropofagia, que consiste na união de dois quadros dela, né, a Negra e o Abapuru, que a junção dos dois quadros resultou nessa imagem aqui. Então, galerinha, para finalizar nossa aula, eu deixo uma sugestão para vocês assistirem, Um Só Coração, que é uma minissérie produzida pela Rede Globo, em homenagem aos 450 anos da cidade de São Paulo. E ela tem, enfim, tem todo aquele enredo, né, aquela trama que rola por cima, mas ela traz também histórias ligadas aos personagens da semana de 22, como o Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti. Foi feito em 2004. Se tiverem interesse, é uma sugestão. E agora não é uma sugestão, é uma obrigação. Deveres da página 61 a 63. E eu vou corrigir na aula que vem. Beleza, galera? Se ficou alguma dúvida, me procurem ali no Clipe Escola. Respondo vocês, estou à disposição. Vamos encerrar por aqui. Um beijo, boa semana a todos.